Olá, pessoal. Eu sou a Eduarda, apresentadora do podcast Decolada, o seu podcast de histórias reais de empreendedores reais. E hoje vamos conversar com o Jefferson Valim, de 25 anos, que além de empresário, é youtuber há mais de 3 anos. O Jefferson cria vídeo para mais de 560 mil inscritos. Faz conteúdo sobre educação financeira e principalmente sobre benefícios públicos do governo. Junto com isso, ele tem um podcast onde ele dá dicas para empreender com pouco dinheiro. Bom, com tudo isso, vamos para essa conversa. Obrigada, Jefferson, por aceitar esse convite. Tenho certeza que vai ser um prazer conversar com você. Com certeza, Eduardo. O prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, nesse canal aqui incrível também, com essas pessoas incríveis, com a audiência de vocês. E o que eu puder compartilhar de conhecimento, que eu puder agregar aqui, eu estou totalmente à disposição. Estou muito feliz. Legal. Obrigada. Tenho certeza que vai ser uma conversa incrível. Tem bastante coisa para a gente conversar. E uma coisa que eu gosto de saber, e é uma curiosidade pessoal mesmo, o que você queria ser quando, lá na fase ensino médio, sabe? Quando a gente começa a pensar na vida, no futuro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. O que você pensava do futuro para você? Eduardo, interessante essa pergunta, porque, na verdade, eu venho de uma família bem simples, e quando a gente vem de uma realidade um pouco mais difícil, nem sempre a gente consegue sonhar muito grande, né? Eu acredito que o sonho grande vem quando a gente começa a enxergar que existe pelo menos uma possibilidade de você viver algo maior do que você vive hoje. Então, eu comecei a sonhar um pouco mais quando eu tive acesso mesmo ao empreendedorismo. Por quê? Porque quando eu fiz 16 anos, eu comecei a trabalhar na primeira empresa que eu trabalhei registrado, entrei numa loja de sapatos, e ali eu pude observar a vida do gerente, né? O gerente da minha loja. Eu era um vendedor e observava o gerente. E para mim, enquanto estava trabalhando ali com 16 anos, o ápice da minha carreira profissional seria se um dia eu me tornasse gerente daquela loja. Então eu estava no ensino médio, sim, mas a minha mente ainda era pequena, a minha mente ainda era muito limitada de acordo com a realidade que eu vivia. Então o máximo que eu poderia sonhar, e o que eu sonhava na verdade era, eu quero me tornar gerente daquela loja. Então eu foquei bastante nisso e coloquei isso na cabeça. Comecei a vender bastante e ficava sempre em primeiro, segundo lugar ali da loja de vendas, me destacava bastante nessa área, com esse objetivo, porque era o lugar maior que eu poderia chegar, até que eu cheguei. E com 18 anos eu recebi o convite ali do diretor da empresa, falando que eu seria gerente, e nesse mesmo período de tempo, o gerente que eu conhecia havia se aposentado. E aí eu pude observar também essa transição dele dessa aposentadoria. Ele se aposentou com um salário muito baixo, ele passou bastante dificuldade depois que ele se aposentou. E aí eu comecei a olhar de outra forma. Eu comecei a ver que, na verdade, quem tinha uma vida boa não era somente o gerente ali que aposentou e, na verdade, estava sofrendo bastante. Eu pude observar que os donos da empresa, que malemar apareciam na empresa ali, o que estava ganhando dinheiro de fato, que estava vivendo, realizando o sonho de fato e tal. Não que aquela empresa, no caso, seria o modelo para mim, né? Eu entendo que o empreendedorismo ele contribui até com os colaboradores, faz as pessoas crescerem, mas eu estava num ambiente que era muito limitado e o meu sonho era aquele, até que eu realizei. E quando eu realizei, eu pude observar que aquilo não era o suficiente para mim. E foi aí que eu comecei a buscar conhecimento sobre empreendedorismo, assisti muita palestra, comecei a ler muitos livros e começou a despertar um mundo novo para mim, possibilidades novas, entendeu? Então aí, a partir desse momento, eu comecei a sonhar em realmente ser um empresário, ter uma empresa, ter um negócio, empreender de fato, que é ali que eu acredito que está a possibilidade de você realmente mudar de vida, sair de uma vida muito limitada que eu vivia, onde eu tenho meu salário todos os meses, onde eu dependo ali, né, de terceiros, para viver uma vida mais independente e trabalhar mais com a minha cabeça, com a minha criatividade. Então, através do empreendedorismo, eu pude sonhar mais alto. E aí, respondendo a sua pergunta, não necessariamente eu tive um sonho assim de ser alguma coisa muito grande quando eu era mais novo, mas depois que eu conheci o empreendedorismo, eu pude sonhar realmente em ser um grande empresário e poder realizar meus sonhos e das pessoas que estão ao meu redor também.
Legal. Realmente, né? Isso que você falou acaba impactando muito na nossa visão. Se a gente tá num ambiente onde as pessoas elas conquistam coisas limitadas ali, né? A gente vai pensar que é aquilo que nos sobra, né? Que é aquilo que nos resta. Com certeza. A gente nunca vai vencer o nosso ambiente, né? Então é muito importante a gente se posicionar e se permitir se colocar em ambientes diferentes, com novas pessoas, novas possibilidades, que vai acabar abrindo a nossa mente para a gente conseguir enxergar uma vida diferente também, uma possibilidade nova. Quando a gente fica sempre no mesmo ambiente, a gente não se permite mudar, né? Mudar, seja lá de cidade, de bairro, de empresa, fazer contatos novos, assim, a gente fica realmente muito limitado. Então, acredito que um fator determinante que fez eu abrir, expandir a minha mente foi simplesmente trocar o ambiente, sair da empresa, sair da cidade, mudar de cidade, conhecer pessoas novas, isso com certeza contribui bastante. Ah, legal. Sair da bolha, né? Sim. E Jefferson, hoje você cria vídeos para mais de 560 mil inscritos. Como que a gente sai dessa realidade, né, de alguém que está sonhando para hoje? Qual foi o seu primeiro negócio? Que caminho que foi traçado até então? Bacana, Eduarda. A minha trajetória, eu tentar resumir aqui a minha história rapidinho para vocês. Eu comecei a gravar vídeo, na verdade, eu recebi um convite de uma pessoa, uma cunhada minha, ela fez aniversário. E na igreja dela, a igreja pediu para mandar um vídeo parabenizando ela. E é interessante que eu sempre gostei de falar bastante, sempre tive envolvido em falar em público e tal, mas eu nunca tinha gravado vídeo. E a partir desse convite, eu peguei o celular e fiz um vídeo gravando, falando para ela os parabéns ali e tal. E eu gostei da ideia de poder gravar o vídeo mostrando o rosto. Então, ali, isso foi em 2017. E aí, em 2018, eu trabalhava registrado ainda, mas eu começo um projeto, eu começo o meu canal, que é esse canal que eu tenho hoje, Jefferson Valim, com o objetivo de falar sobre desenvolvimento pessoal, falar sobre empreendedorismo, e começo a gravar os primeiros vídeos lá em 2018. Então eu venho gravando vídeo de 2018, e quando chega 2019, 2020, veio a pandemia, o meu público era de empreendedores também, né? Eu falava bastante sobre isso, mas eu tinha pouca audiência, eu tinha ali cerca de 2 mil inscritos. E nesse momento veio a pandemia, o governo promete aquele auxílio emergencial, né, que muita gente precisava, né, porque perdeu totalmente a fonte de renda. Inclusive eu era uma das pessoas que me inscrevi no auxílio emergencial que estava precisando, porque eu trabalhava nessa época, em 2020, com evento, com palestra e treinamento. Então todos os treinamentos que a gente já tinha vendido, inclusive, foram cancelados. Então a gente precisou daquele auxílio, se inscreveu e eu comecei a observar que o governo não dava muita informação sobre o auxílio. E aí as pessoas ficaram perdidas, muita gente vinha me perguntar, às vezes, pessoalmente mesmo, você sabe quando que vai sair, você sabe o que vai acontecer, você sabe quando que vai liberar o dinheiro? E eu comecei a ter esse feeling, sabe? Porque eu gravava vídeo mais na rua, vendendo coisa e de empreendedorismo nessa pegada, e eu não conseguia gravar mais. Então eu falei, nossa, de repente é uma oportunidade de eu começar a usar esse mesmo canal, porque esse mesmo público meu está sem renda também, provavelmente está precisando do auxílio emergencial, então não custa nada eu fazer um vídeo. Eu queria fazer um vídeo teste sobre auxílio emergencial no meu canal. E aí eu peguei e gravei, né? Peguei um vídeo lá, peguei um conteúdo, pesquisei e gravei esse vídeo dando informações sobre o auxílio. E esse vídeo no primeiro dia, em 24 horas, ele já deu mais de 100 mil visualizações. Então ali já foi um sinal muito positivo para que eu pudesse continuar levando informação, né? E no segundo dia continuei gravando, terceiro dia continuei gravando, isso foi dia 8 de maio de 2020, e aí eu sigo gravando até hoje. Então nós temos mais de 3 anos aí de conteúdo sobre benefício público no geral, né? Com aquele mesmo público que eu tinha lá no começo, mas é claro que o canal cresceu bastante nesse período de tempo. Então, é importante destacar, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aqueles 2 anos que eu fiquei produzindo conteúdo sem ter resultado, sem ter muitas visualizações, serviu de preparo para que quando surgisse a oportunidade,
eu tivesse preparado e fizesse o vídeo da maneira certa, pudesse me comunicar da maneira certa, tinha experiência ali de thumbnail, tinha experiência ali de título. Então, isso tudo, esse período que eu passei lá atrás foi um preparo, e quando surgiu a oportunidade eu estava preparado para acatar. E eu observo muito isso também na vida dos empreendedores que fazem sucesso, geralmente acontece dessa forma. Existe um backstage por trás, né? Mesmo a pessoa que a gente vê estourar da noite para o dia, aí você olha e fala assim, nossa, a pessoa estourou, tá bombando, tá rachando, ou tá ganhando dinheiro, tá fazendo alguma coisa assim, e acha que é da noite pro dia, mas a verdade não é. Existe um bastidor ali por trás, onde essa pessoa, ela passou por um processo de preparo, passou por um processo de treinamento, e quando a oportunidade surgiu, ela estava preparada para conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, na minha vida, foi assim mesmo. Que percepção, né? A gente acha que a frente de negócio precisa dessa percepção do que está acontecendo no mercado, essa sensibilidade das pessoas que nos acompanham, né, Jefferson? Isso acho que foi essencial para mudar esse nicho com a necessidade de quem te acompanha, né? Exatamente, ter esse feeling, né? As empresas também que têm resultado geralmente precisa ter também esse processo de decisão e tomada de decisão rápida, né? Porque se eu permaneço insistindo na mesma coisa, o mercado mudou, as coisas mudaram, a tecnologia avançou, então se a gente continua, não, eu vou fazer o que eu faço porque deu certo uma vez, vai dar certo para sempre. Na verdade, não. O mercado muda a todo momento e o empreendedor ele precisa ter essa flexibilidade de entender o que o público quer e não o que você quer. Às vezes a gente quer transmitir o que a gente acha legal, ou então o produto que eu acho legal, que a empresa acha legal, e para às vezes de pensar no público. E às vezes quando você olha do lado do público, o público quer outra coisa. Então a empresa, o negócio, ele acontece quando você para de pensar em você, nos seus gostos pessoais e começa a pensar mais no público, né? Sim, exatamente. E essa sensibilidade, essa percepção que você teve ali no momento da pandemia de, né, será que essas pessoas precisam saber disso? Essa informação é relevante para essas pessoas que me acompanham? Eu quero entender essa percepção no momento em que você decidiu mudar esse nicho também. O que mais te fez perceber que a educação financeira era algo que você precisava compartilhar, essa informação precisava chegar até as outras pessoas? Teve mais alguma outra coisa ali que te fez perceber a necessidade de informar isso? Foi um ciclo, Eduarda. Foi um ciclo natural que aconteceu, porque é o seguinte, quando a gente observa comportamento das pessoas e o público que eu acabei atraindo, eu foquei, no começo, eu foquei nos empreendedores mesmo, que já era o meu público. Eu tinha cerca de 2.000 inscritos lá no canal, que me acompanhava, e eu falei, esse público aqui eu vou contribuir com eles. O que aconteceu? Ao passar do tempo, eu comecei a atrair um outro tipo de público, que era, auxílio emergencial, aquele primeiro pagamento trouxe muita gente que realmente é empreendedor, pessoas às vezes que trabalhavam registrados que foram demitidas. Então, trouxe um certo público. Quando passou essa fase e entrou 2021, o governo prolongou ali o auxílio emergencial, só que só permaneceu com algumas regras específicas, por exemplo, de renda. Então ele limitou, ele falou, olha, agora não é todo mundo que vai receber mais auxílio, agora é só quem está na linha da pobreza e da extrema pobreza. Então aí o público que começou a vir no meu canal era um público mais carente. E hoje, grande parte do meu público realmente é um público que está nessa condição de pobreza e extrema pobreza. E aí, esse tipo de público, eu comecei a perceber que a maior dificuldade, com certeza, é em relação às finanças, né? Mas a gente tem que ter uma compreensão, porque quando a gente fala de finanças e mudar a vida financeira, tem vários fatores ali que engloba a vida financeira. O público que já é um público, por exemplo, um público que já é mais maduro, que, por exemplo, já tem condições melhores, que não está na linha da pobreza e da extrema pobreza, já está ali na classe média, mesmo que seja uma classe média baixa, esse público ele já tem condições de se alimentar, ele já tem condições de fazer o básico, certo? Agora, o público que eu estou trabalhando hoje, ele não tem nem dinheiro para moradia, nem o dinheiro para comida, ele está hoje praticamente dependendo do governo. Então eu percebi que quando a gente fala de finanças para esse público, eu não posso começar falando assim, olha, por exemplo, quando eu falo para o público comum, classe média baixa, classe média alta, a gente já começa falando, olha, é interessante você resolver as suas pendências.
é interessante você resolver as suas dívidas, as dívidas que estão em atraso, as dívidas que estão em dia. Depois você olha para o seu custo fixo, depois você dá atenção para o seu custo fixo, dá uma organizada, vê o que está em excesso, e aí começa a organizar. Depois você faz uma projeção do seu futuro, para que você está trabalhando, quais são as suas metas, quais são os seus objetivos, começa a trabalhar dessa forma. Isso geralmente que a gente traz para o público comum. Quando a gente tem um público desse, que está nessa condição de extrema pobreza, a dica não é resolva o seu passado, que seria, no caso, as suas pendências. A dica é sempre, olha, começa a consertar o seu presente. Porque a pessoa que está nessa condição, ela não tem condição, ela não está andando nem de cabeça erguida, né? Ela não se vê de igual para igual perante as outras pessoas, ela anda de cabeça baixa, ela perdeu totalmente a sua autoestima, ela está em condição realmente de vulnerabilidade social. Então, quando a gente fala com esse público, eu sempre falo, olha, entrou um dinheiro, resolva o seu hoje. Esquece, deixa a dívida para depois. Porque enquanto você não se resolver agora, por exemplo, a pessoa está andando descalço, tá sem chinelo, a criança, o filho está indo para a escola lá sem roupa, tá indo para a escola lá sem material escolar. Então, enquanto ela estiver nessa condição que deixa ela, às vezes, psicologicamente abalada, ela não vai conseguir dar os próximos passos, que é resolver a sua dívida, que é depois projetar o futuro, porque não tem orçamento para isso, entendeu? Então, assim, finanças é um assunto que envolve todos, né, de todas as classes sociais, mas eu identifiquei que a gente tem que trabalhar de forma diferente de acordo com cada público, entendeu? Então é importante falar sobre esse assunto, mas falar da forma certa para cada público. Sim. Uhum. Faz todo sentido, né? O contexto ali em que a pessoa vive muda toda a situação, principalmente em como a pessoa enxerga dinheiro, em como a pessoa enxerga. Exatamente. Né? E essa sensibilidade também é algo que está presente ali nos teus conteúdos e esse acompanhamento com o teu público. Sim. E Jefferson, para mudar esse nicho, você falou que teve ali todo um preparo para isso, né? Esse olhar, essa sensibilidade com o contexto social da vida das pessoas que te acompanham, do seu público, como foi estudar sobre finanças? Foi algo que você já tinha facilidade, algo que já era presente na sua vida? Ou com a mudança desse nicho foi algo que você percebeu a necessidade de se aprofundar e conhecer mais a respeito? Essa questão, Eduarda, eu sempre... Aí é que a gente não percebe enquanto não trabalha com esse tipo de conteúdo, né? Mas quando a gente está trabalhando, eu já fiz essa reflexão várias vezes e começo a voltar no passado e começo a observar o meu comportamento com o dinheiro. O meu comportamento sempre foi um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais consciente do que outras pessoas. Então eu sempre tive essa consciência de que eu precisava cuidar das minhas finanças. Por exemplo, quando eu era pequeno, o dinheiro que eu recebia, eu não gastava à toa, eu deixava ele guardado, esperava alguma oportunidade, alguma coisa surgir para eu fazer alguma coisa com o dinheiro, né, investir, enfim. Quando eu comecei a trabalhar registrado, eu passei por uma experiência interessante, porque assim, ó, eu ainda estava no ensino médio e eu tinha um colega de classe, ali no segundo colégio, ali mais ou menos, que fazia o Senai aqui da minha cidade, que é de Poços de Caldas. Esse Senai paga meio salário mínimo para o estudante que está ali se desenvolvendo para trabalhar em indústria, né? Então esse meu amigo recebia por mês ali em cerca de 350, 400 reais por mês do Senai, e é interessante porque eu era o melhor amigo dele, a gente andava junto, e ele tinha guardado 3 mil reais. Ele tinha guardado 3 mil reais. E eu já estava trabalhando registrado e observava o comportamento dos meus colegas ali, dos meus colegas vendedores, que ganhava mais, né? Ganhava mais de um salário, mas não tinha nada guardado, não tinha nada. Isso despertou em mim essa questão de, nossa, então não importa, o segredo não está em quanto você ganha, o segredo está como você administra. Porque eu tenho um colega que ganha pouco, mas tem bastante guardado, né? Bastante relativamente para a época e também pelo esforço dele. E, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas, e eu convivo com pessoas que ganham mais, só que não tem nada guardado. Então, eu entendi que se a gente quiser conquistar alguma coisa, se a gente quiser realizar os nossos sonhos, tudo vai dinheiro, tudo envolve dinheiro. E se a gente não conseguir viver com menos do que a gente ganha, e poupar, e guardar, e investir,
nós vamos viver sempre a mesma vida, né? E aí você passa a ganhar mais, você sobe seu estilo de vida e a sua vida permanece sempre do mesmo jeito, porque você mal entrou o dinheiro, você já gastou tudo. Então, assim, olhando para trás, teve esse despertar. Lá atrás eu observo que eu já considerava guardar. Quando eu tive esse despertar também no ensino médio, eu pude observar que o segredo é guardar dinheiro, o segredo é investir, o segredo é viver com menos do que você ganha. Então eu comecei a fazer isso, eu coloquei uma meta. Com 16 anos eu falei, eu vou comprar uma moto quando eu fizer 18 anos, que eu ia tirar a habilitação. E consegui, durante esse período eu guardei dinheiro todos os meses. Ganhava pouco também, meu salário não era muito alto, mas eu consegui realizar essa meta, consegui realizar esse sonho. E então eu sempre tive essa chavinha diferente, né? Diferente, na verdade, da maioria das pessoas que sempre estão gastando tudo que ganham. E veio acontecer quando aconteceu esse movimento, né, essa mudança de público, essa mudança ali no canal, onde eu comecei a falar mais sobre dinheiro, comecei a falar mais sobre benefício público, e aí eu comecei a estudar mais sobre o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro, eu identifiquei que sim, eu sempre tive na minha vida presente a educação financeira, mas também sempre houve um interesse da minha parte de buscar mais conhecimento, porque a gente nunca sabe de tudo, né? Então, quando eu comecei a ler bastante livro, quando eu comecei a estudar bastante, fazer curso, participar de palestras, participar de eventos, treinamentos, isso, nossa, fez com que a minha mente expandisse muito para esse mundo e também me ajudou no meu comportamento do dia a dia, que é onde eu identifiquei os excessos que eu estava cometendo, os erros financeiros que eu tinha cometido e pude também aprender com o erro de outras pessoas. E aí que está o segredo, né? Se a gente puder aprender com o erro de outras pessoas, a gente encurta um caminho muito grande. A gente consegue pegar e ir direto ao ponto. O problema é que você vê que o seu familiar está fazendo tudo errado, você vê que o seu parente está fazendo tudo errado com o dinheiro, você viu o fruto que gerou ali a vida dos seus pais, às vezes financeiramente, ou alguém próximo de você, você sabe que vai dar errado, mas você faz a mesma coisa. A pessoa vive uma vida de cartão de crédito, de financiamento, de empréstimo, vive sempre enrolado. Aí você começa a caminhar para o mesmo lado. Isso está errado. É importante você identificar o erro das outras pessoas para não cometer, para fazer totalmente o contrário. E buscar conhecimento também, que é muito importante. Sim, e aí falando sobre isso, né, sobre os aprendizados da jornada, Jefferson, o que você percebeu ali durante a tua jornada? Além, acredito que aquele momento de pandemia também que deu outra percepção, né, para nicho, para comunicação, informação. O que mais trouxe como aprendizado ali esses erros, acertos que você pode compartilhar com quem está interessado em empreender? Legal, Eduarda. Eu tive envolvido com vários projetos durante esse período de tempo. Só para contextualizar um pouco mais, em 2018 eu trabalhava registrado ainda no comecinho do ano. Porém, quando foi maio, eu fui mandado embora do meu serviço. Eu tinha acabado de casar. Eu casei novo com 20 anos, fui mandado embora. E a partir daquele momento eu tomei uma decisão. No dia que eu fui demitido, eu falei, nunca mais eu trabalho registrado, eu vou trabalhar para mim, vou criar meu negócio e tal. E estou até hoje, graças a Deus, empreendendo, né? E durante esse período de tempo, eu me envolvi em vários projetos, que é comum, né? A gente se envolve, a gente tem várias iniciativas, algumas dão resultado, outras não. E eu pude observar que a minha vida, as áreas que eu consegui, as iniciativas que eu consegui obter sucesso, todas elas tiveram um ciclo em comum. Eu passei por algumas fases em comum. E aí, quando eu comecei a observar também a vida de outros empreendedores, esses outros empreendedores que fizeram sucesso, que tiveram resultado naquilo que eles estavam trabalhando, eles passaram também por esse ciclo. Então, eu queria compartilhar com vocês que existe um ciclo de fases do empreendedor que essas fases você como empreendedor, precisa respeitar para que você tenha o resultado. E esse ciclo sempre começa com o desejo. Existe primeiro um desejo no nosso coração. Então, todo empreendedor, eu não sei, o nosso público aqui, às vezes tem alguém que já tem uma empresa consolidada, mas outras pessoas têm o desejo de empreender, né? E aí sempre parte de um desejo. E se você tem o desejo, é importante você entender que esse desejo, se for verdadeiro, ele não vai passar. Porque várias vezes eu senti o desejo, uma vontade de empreender, uma vontade de começar um projeto, começar alguma coisa, e aí eu tentava tirar da minha cabeça e falar, não, vou trabalhar aqui na empresa, vou ficar aqui quietinho,
Aí passava ali uma semana ali eu quietinho, trabalhando, dali a pouco o desejo volta e volta mais forte. Então eu sempre tive esse desejo. Depois do desejo, você entra na fase do conhecimento, que é onde você vai começar a buscar conhecimento sobre esse desejo que você tem. O desejo é do quê? De empreender? Então você precisa buscar conhecimento. Como empreende? Como cria um negócio? Como que cria uma empresa? Como que gerencia uma empresa? Como que faz, né, para a gente ter resultado? Essa fase é muito importante porque a gente vai começar a se colocar em ambientes diferentes, que é aquilo que a gente estava falando, né? A gente começa a identificar algumas possibilidades diferentes, mundos novos onde a gente não conhecia, não fazia ideia que existia. Você começa a observar mercado, né? Você fala, nossa, como que existe esse mercado? Eu nunca parei para prestar atenção ao tamanho desse mercado, olha o potencial que tem esse mercado. Essa é a fase do conhecimento, onde você está abrindo os seus olhos, abrindo a sua visão para possibilidades diferentes. Isso você só consegue através do conhecimento, que é livro, participar de evento, fazer contato com pessoas. Isso é muito importante. Essa é a fase que você precisa respeitar. Depois do conhecimento, vem a identificação. Identificação é, bom, baseado em tudo que eu vi, o que eu mais levo jeito para fazer? O que mais me chama a atenção? O que mais me brilha o olho? Então é para esse lado que eu vou começar a caminhar. Então lá atrás eu comecei a observar. Comecei a ver que existe o mundo do empreendedorismo, tentei várias coisas, busquei conhecimento, mas eu identifiquei, nossa, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de falar com a audiência, eu gosto de aparecer no canal, eu gosto de ter uma audiência. Então comecei a partir para esse lado do YouTube, e aí você vai se identificar com alguma coisa, é para aquele lado que você vai caminhar. Esse é o processo da identificação. Depois da identificação, aí é que vem a ação. Aí é que você começa a fazer alguma coisa. Aí é que você tem a sua primeira iniciativa, a sua primeira atitude. No meu caso foi, eu vou gravar o primeiro vídeo. Depois eu vou gravar o segundo vídeo. Esse processo da ação, ele é muito importante porque vai tirar várias teorias que a gente tem só na nossa cabeça, porque na nossa cabeça a gente já tem um negócio, já tem tudo estruturado. Quando a gente leva para a prática, a teoria é outra. Então é importante você levar para a ação o mais rápido possível, para você saber exatamente o que é sua teoria. E aí você vai começar a identificar que, opa, não é tudo da forma com que eu pensei, não acontece da forma que eu imaginei, mas você começa a agir, e isso é muito importante. Depois da ação vem aprimoramento, que é, eu comecei a fazer, só que agora eu sei o que não está dando certo, eu sei o que está dando certo, eu tenho que potencializar aquilo que está dando certo, o que não está gerando resultado eu tenho que eliminar, e tenho que começar a aprimorar a minha ideia, aprimorar o meu negócio. E depois do aprimoramento, aí sim é que você começa a ter resultado. Então, por muito tempo, eu participei de algumas iniciativas, alguns projetos, tinha várias ideias na minha cabeça, onde eu não respeitei esse ciclo, onde eu tinha o desejo, só que eu não passava pelo desejo, eu não passava pelo conhecimento, eu não passava pelo processo de identificação, eu não passava pelo processo da ação, e não passava pelo processo de aprimoramento e queria ter resultado. Tem muita gente, aí tem dois tipos de empreendedores, né? Aquele que tem a vontade de fazer tudo muito acelerado e aquele que fica postergando demais também. Ah, um dia eu vou fazer, um dia vai dar certo, e se você não tomar atitude, você não faz. Então tem um cara que tem o desejo, do desejo ele já parte para ação. Não, eu quero fazer, já quero começar, mas ele não tem noção nenhuma do que tipo de negócio, como que vai acontecer, ele não tem o conhecimento técnico, ele só age no emocional, né? E é por isso que ele não tem resultado. E tem a pessoa também que passa pelo processo do desejo, conhecimento, identificação, só que fica sempre estudando. Aí você chega para ele e fala assim, aí, como é que tá teu projeto? Como é que tá? O que você tá fazendo aí para acontecer? Não, eu tô estudando. O cara está estudando faz 2, 3 anos e não colocou nada em prática ainda. Então, a dica para os empreendedores, que é baseado na minha jornada, baseado em tudo que eu pude aprender durante esse período de tempo, é sempre respeite o seu momento, respeite a sua fase, dê um passo de cada vez, mas haja sempre com conhecimento sobre o que você está fazendo, faça o seu melhor ali, que com certeza você tem resultado. Isso aí, aulas. Demais, acho que não teve nem curso para tanta informação, né, Jefferson? Verdade. E não ter medo de quebrar cara, né? Acho que isso fala muito. Né? Dentro desse processo não tem muita chave, acho, né? Muito segredo ali de sucesso. Primeiro sucesso vai ser aprendendo, errando e sempre com conhecimento mesmo. Muito bom. Com certeza. E nesse processo todo, você atingiu um número enorme de pessoas que te acompanham.
aonde nesse ciclo, aonde que foi que esse sucesso aconteceu? Tu já estava se sentindo preparado? Foi um susto, realmente, ele não esperava tantas pessoas, né, tanto sucesso, assim, porque existe isso também, né, a gente calcula um sucesso e às vezes esse sucesso acontece depois de todo esse projeto, às vezes ele acontece antes. A Sim, gente, né, se assusta um pouco ali, não se sente muito preparado. Aonde foi que isso aconteceu dentro dos teus planos ali? É legal, Eduardo, porque assim, ó, eu levei 2 anos para conseguir 2.000 inscritos, né? Eu tinha o projeto e eu sempre falei para minha esposa assim, amor, YouTube é um projeto de longo prazo. Então, se você vai, e aí que eu falei, eu tinha esse conhecimento, não, tem fase, eu preciso respeitar minha fase, eu preciso plantar, a semente tem que ser plantada. E aí, a respeito do crescimento, o crescimento você não tem controle, né? Por exemplo, você vai plantar alguma coisa, você tem controle sobre o que você pode fazer, que é cavar, que é regar, que é adubar, mas sobre o crescimento você não tem controle. Então é importante a gente fazer aquilo que a gente tem controle e o resto que a gente não tem controle, deixa nas mãos de Deus ali, você tem a sua fé, você acredita que vai acontecer alguma coisa, deixa para você não ficar se preocupando com o que você não tem controle. Então, eu levei 2 anos plantando, né, sem ter resultado, assim, eu tive resultado, mas assim, um resultado bem devagar, né? E aí, depois desse primeiro vídeo que eu falei para vocês, dia 8 de maio de 2020, eu fiz o primeiro vídeo. E aí, no mesmo mês, né, eu levei 17 dias para sair dos 2.000 inscritos aos 100 mil inscritos. Então, eu cresci ali 98 mil inscritos em 17 dias. Nossa. 2 anos para conseguir 2.000 e 17 dias, 98 mil. Então, realmente, me pegou de surpresa, eu não esperava, mas ao mesmo tempo eu me sentia preparado. Eu nunca tive essa questão assim, essa mentalidade, nossa, eu acho que eu não estou preparado, eu acho que é grande demais. Não, eu sempre levei numa boa, porque é aquilo que eu falei, esses 2 anos atrás me preparou para conseguir produzir conteúdo, para conseguir trabalhar minha audiência da forma certa. Então, mesmo que era só 2.000, mas esses 2.000 fez praticamente o processo de preparo para mim, para que eu pudesse atingir os resultados. Então, esses 100 mil inscritos veio já no mês de maio de 2020. A partir dali eu continuei trabalhando, né? Porque eu gravava vídeo e os meus vídeos são diários. Hoje, esse mês que eu dei uma diminuída na produção de conteúdo ali, porque eu já não tenho mais tanta necessidade de ficar ali produzindo, mas nesse momento passou a ser o meu canal passou a ser a minha principal fonte de renda, passou a ser o meu negócio, né? Então, eu continuei produzindo conteúdo diário, audiência crescendo realmente, e visualização, bastante visualização todos os dias, e comentário, e eu tentava responder todo mundo e não dei conta, até que um dia eu falei, não dou conta, eu colocava outra pessoa para me ajudar a responder, para começar a ajudar a tirar as dúvidas. Comecei também, eu percebi que eu comecei a ficar muito sobrecarregado, então algumas coisas eu comecei a terceirizar, por exemplo, edição, tudo era eu que fazia. Então eu comecei a entender como negócio mesmo, eu comecei a olhar como empresa, né? E o público eu vejo como um sinal de que você está no caminho certo, né? Se você está atraindo audiência, se você está tendo engajamento, é um sinônimo de que você está no caminho certo, que você está contribuindo com as pessoas. Então essa sempre foi a minha mentalidade, sabe? E atingir, assim, não tinha noção que chegaria a esse número, né? Tem projetos de crescer ainda mais, mas eu já estou muito feliz. Se eu desse um ponto final hoje no meu trabalho, nesse canal, e começasse outro projeto, eu ficaria muito feliz de ter atingido todo esse público que eu atingi. Esses dias eu parei para fazer uma análise aqui, e aí eu vi que tinha mais de 60 milhões de visualizações, e tinha audiência em mais de 42 países diferentes. E eu achei interessante, eu falei, nossa, a gente às vezes trabalha aqui dentro de casa, né, no nosso escritório, dentro do nosso mundinho aqui, mas não tem noção aonde pode chegar a nossa mensagem, aonde pode chegar o conhecimento que a gente compartilha, e eu fico muito feliz. Quando eu olho o resultado assim, no macro, né, eu fico muito feliz e fico muito satisfeito de saber que eu pude contribuir com as pessoas e que eu continuo contribuindo cada vez mais. Ai, que legal. Realmente, um crescimento fora do normal. Mas eu achei muito interessante, Jefferson, que você falou que não se assustou com esse sucesso, né? Que em nenhum momento ele te
assim, deixou... Nossa, o que eu faço agora? Te fez se sentir despreparado, porque foi um percurso de preparo até chegar ali. Acho que isso é muito importante, Exatamente. essa segurança, né? De, não, mas eu tô preparado, tem muita gente agora, cresceu absurdamente em pouco tempo, mas eu tô preparado. E eu acho que isso é muito, muito legal mesmo. É aquele ciclo que você comentou, né? Sobre Isso. estar preparado para aguentar o que vem, né? Exatamente. É uma questão de preparo, né? Tem muitas pessoas que a gente observa hoje que a gente fala assim, nossa, mas parece que foi aquilo que eu comentei, né? Parece que foi da noite para o dia. Um exemplo de empreendedorismo muito, muito bom, e você vai lembrar que é o Rick Chester, né? Aquele cara que gravou um dia um vídeo da água. Aquele vídeo da água viralizou, e aí quando ele começou a fazer sucesso, ele foi palestrar em Harvard, e muitas pessoas comentando, falando, nossa, o cara só fez um vídeo e já tá fazendo sucesso. E não, na verdade, quando ele fez o vídeo da água, olha a trajetória dele, olha a história dele, de empreendedorismo, de visão, de negócio. E aí quando surgiu a oportunidade, que foi quando o Flávio Augusto chamou ele ali para dar uma palestra, para lançar o livro dele, ele estava preparado, ele tinha conteúdo, ele tinha conhecimento. Então isso, com certeza, gera um certo espanto no sentido assim, nossa, eu não esperava que seria desse tamanho. Eu não esperava que seria dessa proporção, dessa magnitude, o sucesso que eu ia fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu estou preparado. E, às vezes, é normal o nervosismo, né? Ah, eu preciso me adaptar aqui, preciso me concentrar. Mas, assim, o preparo é uma certeza que está no coração do empreendedor. Então, fica a dica também para a audiência que está assistindo, que você está se preparando, você não tem resultado ainda, não tem problema. Continue se preparando, porque quando chegar a oportunidade certa para você, o resultado vai ser tão grande que você vai ficar meio desorientado ali em relação ao tamanho do sucesso que você vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, você vai se sentir cada vez mais preparado e capaz de executar com excelência aquilo que você se propôs a fazer. É isso. Maravilhoso. E Jefferson, você falou também sobre o momento ali de crescimento, onde você teve que delegar algumas funções que você mesmo fazia, né? Eu quero Sim. entender como foi esse processo para você, de escolher as pessoas certas, de confiar essa função que antes você fazia, né? Então tudo saía do jeito que você queria, da forma que você esperava. Como que foi esse processo? Exatamente. Uma das maiores, um dos principais resultados que eu tive foi a questão da criação do conteúdo, né? Então, eu sempre tive essa facilidade de conseguir agrupar vários conhecimentos dispersos e empacotar esse conhecimento e apresentar esse conhecimento. Então, essa é uma função que eu tenho mais dificuldade de conseguir delegar. Por exemplo, contratar um roteirista, contratar alguém que vai preparar o conteúdo para mim, porque é a minha principal habilidade. Então, assim, no empreendedorismo é importante você identificar no que você é bom. O que você é bom, o que você faz bem. Tem muita gente que concentra a energia dele, o foco dele, naquilo que ele é ruim. E, na verdade, no que você é ruim, naquilo que você não é bom em executar, em fazer, você tem que delegar. Então, é aí que está a inteligência do negócio. Então, eu identifiquei, eu sou bom em fazer roteiro. E o meu vídeo que eu preciso de alguém que vai editar, de alguém que vai subir o vídeo, de alguém que vai fazer todo o processo que é mais burocrático, que é mais metódico. Eu terceirizo essa parte, entendeu? Então, foi onde eu contratei um editor, foi onde eu fiz parcerias também com pessoas que me trouxeram ideias novas, ali participava de ambiente, de network, que pudesse me trazer a criatividade, a fluir, na verdade, a criatividade que já existia e que eu pudesse focar naquilo que eu sou bom. Então foi esse o processo, assim, ele foi bem simples. A questão de administração do canal também terceirizei para responder comentário, para engajar com o pessoal, e foi basicamente isso. Agora, a principal lição que eu tiro disso é exatamente essa que eu falei para você. É focar naquilo que a gente é bom e aquilo que a gente não leva muito jeito ou não gosta tanto de fazer. Às vezes você é bom numa coisa, mas você não gosta de fazer, né? Então, nessa parte é importante você terceirizar. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Eu identifiquei e simplesmente terceirizei aquilo que eu vi que não fazia diferença se fosse eu, se fosse outra pessoa, entendeu? Sim. E isso é muito importante, né? Eu acho que o que eu mais percebo, uma das coisas que eu percebo muito em empreendedores que estão começando e que realmente tem que fazer tudo, é que quando o negócio toma uma proporção maior, dá vontade de abraçar tudo, né?
E aí acaba se perdendo justamente nesse ponto, aonde eu tenho que fazer coisas que eu não sou muito bom, mas eu quero fazer, ou coisas Exatamente. que bem nesse sentido mesmo, né? De eu quero abraçar tudo e aí acaba se perdendo nesse negócio. Essa percepção de Exatamente. ser empreendedor, deixar a gestão de lado às vezes, deixar aquilo que eu gosto de fazer, mas eu preciso deixar alguém que é melhor fazendo, então. Exatamente. E tem pessoas que têm o hábito de ser muito autoritário e tem dificuldade em delegar, né? Então ele acha que ele faz tudo bem. E ele acha que ele é bom em tudo, em todo o processo. Só que aí, na verdade, quando você vai olhar, ele não tem como focar numa coisa e nem em outra. Então ele faz tudo mediano, achando que está arrasando. Então, você, empreendedor que está assistindo esse vídeo, é importante você identificar isso, né? Será que você não está tendo essa dificuldade de delegar, achando que você é capaz de fazer tudo, e na verdade você não é? É importante você delegar, porque aí vai ter uma pessoa só para se concentrar em fazer uma tarefa, outra pessoa para fazer outra tarefa, e você vai focar naquilo que você é bom e que faz a empresa girar, que faz o negócio acontecer, né? É importante ter essa percepção mesmo. Isso mesmo. E, Jefferson, voltando um pouquinho, você começou no YouTube falando sobre renda extra, né? E hoje você Sim. ainda fala sobre isso? Tem alguns nichos ali, algumas conversas que acabam abordando esse tema? Sim, Eduardo, eu sempre procuro comentar dentro dos conteúdos que eu compartilho de uma forma mais sutil, né? Se as pessoas observarem, no meu canal não vai ter nenhum vídeo específico, né? Tirando alguns podcasts também que eu gravo ali com algumas pessoas, de alguns assuntos relacionados a empreendedorismo também, mas eu sempre procuro plantar meio que de forma sutil para começar a trabalhar principalmente na questão da mentalidade, né? Então, assim, se eu levo um conteúdo muito técnico, o meu público hoje não está preparado para receber um conteúdo mais técnico, um pouco mais avançado. Então, eu tenho que começar a trabalhar mesmo lá dos pontos iniciais, que é o que eu falei para você, o desejo, que acaba gerando na pessoa a mentalidade também preparada para começar a empreender. Então, sempre que eu posso, eu estou ali plantando a semente também, trabalhando a questão da mentalidade, mostrando, olha, se você continuar dependendo do governo e se você tiver como meta, objetivo, não, eu preciso receber esse auxílio. Porque o que acontece? Só para dar um exemplo para você, tem pessoas hoje ali no canal que elas recebem o Bolsa Família, certo? Essas pessoas recebem, vamos supor, R$600 por mês ali de Bolsa Família. E o governo limita, ele fala assim, olha, só pode receber R$600 por mês quem tem uma renda de até R$218 por membro da família, que é uma renda muito baixa. Essa pessoa já está na linha da extrema pobreza. E aí, o que ela pensa? Ela fala assim, olha, eu não posso arrumar emprego, eu não posso começar a trabalhar, porque se eu aumentar minha renda, eu perco os R$600 que eu estou ganhando do governo sem precisar fazer nada. Então isso é uma mentalidade assim de escassez, uma mentalidade muito pequena. E eu sempre estou trabalhando nesse ponto com essas pessoas, falando, olha, é melhor você perder o benefício, perder o Bolsa Família, porque aí é um sinal que você está avançando, que tua vida está evoluindo, que você não está necessariamente dependendo mais do governo. Você, por conta própria, está conseguindo ganhar mais. E aí, através disso, eu apresento várias alternativas, várias opções que a pessoa tem de começar a empreender, vários exemplos, eu estou sempre passando essa questão da mentalidade. Olha, começa a observar a oportunidade que aparece para você, né? Às vezes é um produto que você vai comprar e revender esse produto, começa ali no ciclo familiar, e a ideia vai afluindo, a ideia vai se desenvolvendo, e você começa sempre dando o primeiro passo, mas ao longo do tempo você começa a observar o que está dando certo. É exatamente ali, por esse caminho que eu tenho que ir. Então, sim, eu estou sempre passando essa visão empreendedora para a audiência, essa questão de mentalidade empreendedora e também a questão do comportamento em relação ao dinheiro. Eu sempre que posso, eu falo sobre você parar de ficar se preocupando demais com o que os outros vão pensar de você, parar de ficar querendo viver uma vida de aparência. Esse é o principal ponto. Porque assim, tem um versículo na Bíblia, lá em Lucas 6, que fala que a árvore se conhece pelo fruto, certo? Então, a árvore se conhece pelo fruto. E as pessoas, elas querem ter frutos, só que elas fazem da forma errada. Elas querem, porque quando a gente olha para uma árvore frutífera, é uma árvore bonita, que chama atenção. E todo mundo quer ser uma árvore frutífera. O que é ter fruto financeiro, né? É você, de repente, viver o seu sonho, realizar o seu sonho, fazer uma viagem, enfim, comprar a casa dos sonhos, comprar o carro, conseguir ter condições de realizar aquilo que você tem desejo. Isso é ser frutífero.
Mas as pessoas fazem da forma errada, que é o quê? Viver de aparência. A pessoa não está preparada ainda para ter o fruto que ela quer ter, só que o que ela faz? Ela antecipa esse sonho. Então ela vai atrás do crédito, ela vai atrás do financiamento, só para mostrar, só para jogar o fruto lá. Olha aqui o meu fruto, olha aqui o meu carrão, olha aqui a minha casona, olha aqui o estilo de vida que eu vivo. E na verdade, quando você vai olhar comparando com a árvore, para a árvore ser frutífera, a raiz dela precisa estar saudável, certo? Ela precisa ter saúde na raiz. E a raiz é o que ninguém vê. Só que as pessoas que trocam, que invertem esse processo, que vivem de aparência, tem muita aparência, mas quando você vai olhar, a raiz está estragada, está podre. E aí o que acontece com o fruto? Não permanece. O fruto cai. Porque qualquer hora, e aí que a gente vê bastante escândalo financeiro acontecendo, né? Nossa, mas você viu que fulano saiu fugido? Vários empresários, a gente conhece histórias aqui da cidade, por exemplo, um empresário que fechou a porta assim de noite e saiu fugido porque era tudo aparência, porque não tinha raiz fundamentada. Então você quer ter fruto financeiro na tua vida? Começa a trabalhar as raízes, que é aquilo que ninguém está vendo. E o que ninguém vê? Primeiro, as suas dívidas. Tem muita gente que é o que a gente está falando, está cheio de fruto, mas está endividado. Então esse fruto não é real. A pessoa não está preparada para ter aquilo ainda. Ela antecipou o sonho, e toda vez que a gente antecipa um sonho, esse sonho se torna pesadelo. Então o primeiro passo, resolva as suas pendências, resolva a sua dívida, elimina da sua vida essas dívidas, porque é como se ela fosse uma raiz. Dívida é uma raiz, só que essa raiz ela precisa ser podada. Ela precisa ser eliminada da nossa vida. Sabe por quê? Porque ela vai crescendo de tal forma que ela começa a sufocar outras raízes mais importantes, como, por exemplo, o custo fixo. Quem tem muita dívida não consegue honrar os custos fixos dentro de casa, né? Isso serve até para o empreendedor, porque às vezes a empresa está mil maravilhas, só que dentro de casa está tudo errado. Está desorganizado, a pessoa não honra aluguel, a pessoa não honra água, luz, fica sempre jogando para frente, e aí o que acontece? Isso mexe com o psicológico da pessoa. Ela vai deitar a cabeça no travesseiro, não vai conseguir dormir, ficar revirando. Por quê? Porque as coisas dentro de casa não estão funcionando da forma com que deveria funcionar. E aí tem a terceira raiz, que é a raiz do propósito. O que é a raiz do propósito? É o que dá sentido ao seu trabalho. Já parou para pensar, Eduarda, que muitas vezes, e a verdade é que muitas pessoas hoje, elas vivem uma vida sem propósito nenhum financeiro. Elas, simplesmente pela dificuldade que é, né, simplesmente pelos nãos que já tomou, pelas portas que já foram fechadas para ela, ela simplesmente abandona o sonho. Abandona. Eu já tentei ser alguém, eu já tentei conquistar alguma coisa, nada deu certo para mim, então eu vou abandonar. E essa pessoa, infelizmente, ela começa a viver um ciclo, que é o ciclo daquela roda dos ratos, né? Que é, eu acordo, eu vou pro meu serviço, eu trabalho, depois eu volto em casa, durmo, e eu vou pro trabalho, volto, durmo e pago conta. A minha vida gira em torno de acordar, trabalhar, pagar conta. Acordar, trabalhar, pagar conta. Só isso. Mas não, na verdade, a gente precisa ter propósito, precisa ter objetivo. Então, é o carro que você quer? Beleza. Coloca como meta, coloca como objetivo, porque quando você alcançar esse sonho, essa meta, você está preparado para aquilo, entendeu? Você está trabalhando as suas raízes, mas o fruto vai permanecer. Então, é não antecipar, é simplesmente respeitar esse processo. Mas é muito importante também todo empreendedor, todas as pessoas, todos os trabalhadores, né, de forma geral, ter meta, ter objetivo, saber exatamente, ter clareza aonde quer chegar, o que quer fazer, que viagem que quer fazer, é liberdade financeira que você quer, coloca como meta, coloca como objetivo. É importante sempre a gente trabalhar essa questão financeira também. Sim, eu ia te perguntar sobre como sair, né, dessa realidade, e aí você já deu essa resposta. Mas essa questão da mentalidade que você falou, acho que aborda tudo isso, né? Quando a gente tem uma mente forte, focada naquilo que a gente quer, uma mente fortalecida mesmo no objetivo do porquê que a gente começou, né, aonde que a gente quer chegar, essas coisas, elas não abalam tanto, né? Os desafios aparecem, mas eu tô focada, a minha mentalidade tá focada naquilo que eu me propus a conquistar, né? Exatamente, é o processo ali, esse processo de mentalidade, eu gosto de falar bastante sobre clareza, né? Quando a gente faz, hoje em dia se tornou muito banal, porque as pessoas banalizam muito o termo, por exemplo, coaching, né? Quando a gente analisa o que é o coaching, o processo de coaching, significa treinamento, né? E a base do coaching é fazer perguntas certas. E as perguntas certas geralmente trazem as respostas certas.
Então, o foco sempre é você focar nas perguntas certas. Então, a mentalidade é essa, é você, assim, parar para pensar o que realmente eu quero. Qual realmente é o meu sonho? Qual realmente é o meu desejo? Aonde eu quero chegar? Porque se você não faz essa pergunta certa, você sem perceber, a sua resposta não foi você quem deu. A resposta foram as pessoas que estão ao seu redor que deram para você. A pergunta certa é sempre você olhar para dentro e não para fora. Quando você olha para fora, você vai falar assim, não, o que as pessoas vão aceitar de mim? O que as pessoas estão esperando de mim? O que as pessoas estão buscando em mim? E aí o teu objetivo vai ser equivocado, que vai ser sempre assim, agradar sempre as pessoas. Então eu tenho que andar de iPhone da última geração porque eu vou ser aceito, porque as pessoas vão me aceitar. Então eu tenho que ter o carro X porque todo mundo gosta desse carro. Então eu tenho que viver o estilo de vida desse jeito porque é o estilo de vida que as pessoas valorizam no Instagram. E na verdade, se isso for o teu real desejo, tudo bem, tá? E é independente, o sonho não tem julgamento para o sonho. O sonho é independente, é individual. Mas a pergunta é, será que é o que você realmente deseja? E aí, quando você faz a pergunta certa, você tem clareza. E a clareza traz para a nossa mentalidade uma capacidade muito maior de agir, uma capacidade muito maior de resiliência. É onde a gente consegue realmente, igual você falou, persistir em alguma coisa, não desistir no primeiro obstáculo, não parar no meio do caminho. Se você está parando no meio do caminho, significa que o teu objetivo nem é aquele. Porque senão você não teria desistido. Entendeu? Então, clareza é muito importante. É como se fosse assim, a nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. E aí, quando a gente vai brincar de quebra-cabeça, a gente precisa de uma referência, né? Uma fotografia, que geralmente vem na tampa ali da caixa, né? A fotografia do quebra-cabeça. Quando a gente tem a fotografia do quebra-cabeça, a gente começa a pegar a pecinha e começa a montar aquela imagem, porque a gente tem referência. A nossa vida é a mesma coisa. A gente tem que ter um objetivo, tem que ter uma imagem de referência, ou seja, onde eu quero chegar, qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo, porque aí eu sei qual pecinha pegar, eu sei quais as oportunidades que eu devo aproveitar. Aquilo que não faz parte da fotografia do quebra-cabeça da minha vida, eu elimino, jogo fora. Mas aquilo que faz parte, está de acordo com o que eu quero, então é isso aqui que eu tenho que montar. O problema é que as pessoas passam a maior parte do tempo montando, pegando pecinha aleatória, sem referência. E aí, quando chega lá na frente, a pessoa monta uma imagem que não tem nada a ver com o que ela queria para a vida dela. Aí ela olha e fala assim, nossa, mas tudo isso que eu criei, tudo isso que eu fiz, não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque faltou a referência, faltou olhar para dentro. Ela ficou olhando demais para fora. Então, a dica é essa também. Começa a olhar mais para dentro de você, para você identificar, faça as perguntas certas para você saber exatamente qual que é o caminho que você deve seguir e qual que é a referência que você quer ter para sua vida. Autoconhecimento é tudo, né? Autoconhecimento, com certeza. Jefferson, voltando um pouquinho, você comentou sobre um podcast, né? Um projeto aí que você está tocando. Como que está sendo esse processo? Como foi criar um podcast do zero também? É muito legal porque tem a ver com o que eu faço, né? Então, como eu falei para você, eu gosto bastante de me comunicar, de falar, sempre tive envolvido com palestra, com treinamento, em falar em público. Então, para mim foi um processo bem natural. A única diferença é que aqui, por exemplo, eu gravo sempre sozinho, então eu estou falando sempre de frente com a câmera, e aí o podcast ele traz essa possibilidade, igual a gente tá fazendo hoje, né? Um conversando com o outro. Então, assim, é uma coisa que agrega bastante, não só para a audiência, mas também para quem está conversando, porque é uma troca de conhecimento, né? E a gente vê que o podcast é assim, ó, não é 1 mais 1 é igual a 2, não, 1 mais 1 é igual a 4, 5, é infinito, porque a gente vai somando conhecimento, vai empilhando conhecimento, e está sendo muito legal. Eu comecei o podcast, eu tenho foco maior ainda no Spotify, no YouTube eu posto às vezes ali no canal, no meu canal principal, mas no Spotify porque assim, eu ouço bastante, sabe? Então, toda vez eu faço exercício, eu vou correr, vou fazer alguma coisa, eu tô no carro, eu sempre ligo um podcast ali no Spotify e fico ouvindo. Então, eu falei, por que não poder contribuir com o pessoal ali também através do podcast? Então, chama JeffCast, tá lá no Spotify, quem quiser conhecer lá, tem bastante conteúdo legal lá também. Às vezes eu gravo sozinho, né, quando não tenho convidado, mas é muito legal porque eu compartilho bastante conhecimentos específicos, experiências específicas que eu passei, e quando tenho convidado ali também, nossa, o que eu posso fazer para agregar também e para extrair o máximo de informação e de conhecimento para a audiência, eu também faço. Então está sendo muito legal.
Ai, que bom. É uma experiência muito boa, né? É Com poder certeza. distribuir esse conhecimento, ter essa troca, essa interação. Muito. Exatamente. E, Jefferson, uma coisa que eu quero saber também é, a gente escuta muito sobre educação financeira. Acho que principalmente nos últimos anos é algo que Sim. tomou muita proporção. E aí eu quero saber de você, qual que é um grande mito que o mundo conhece acerca de educação financeira? Qual o grande mito? É. Olha, interessante, Eduardo. Olha, tem alguns pontos que a gente, quando toca no assunto, por exemplo, ó, quando a gente fala de dívidas, né? O mito é quando a pessoa coloca uma dívida que está em dia como custo fixo. Então, eu vou te dar um exemplo. Custo fixo é tudo aquilo que é obrigação, certo? Coisa que não tem como você fugir. Todo mundo precisa de telefone, todo mundo precisa de internet, todo mundo precisa de água, energia, todo mundo vai pagar aluguel, se não pagar aluguel vai estar pagando, já pagou o imóvel. Enfim, então tem alguns custos que são fixos. Independente de onde você estiver, independente de qualquer coisa, vai ter aquele custo ali. Não tem como você fugir, então você precisa honrar ele, certo? E aí algumas pessoas colocam dentro do custo fixo um financiamento de um carro, colocam dentro do custo fixo parcelamento. Então, o erro está em você não saber separar o que é custo fixo de verdade e o que é pendência. Porque, como eu falei, o primeiro passo para você organizar a sua vida financeira é você precisa estar livre de pendências. Você precisa eliminar de uma vez por todas as suas dívidas. E aí, quando a gente fala de dívida, a gente tem dois tipos de dívida, tá? Dívida que está em dia e dívida que está em atraso. A dívida que está em dia, você permanece pagando ali, certo? E a dica é, você tem dívida em dia? O que é uma dívida em dia? Jefferson, eu comprei um carro financiado, eu estou pagando a parcela desse carro, mas estou pagando tudo direitinho. Beleza. Qual que é a minha dica para você? Conheça a sua dívida. Vai lá no contrato, analisa as letrinhas miúdas lá, dá uma olhadinha e veja o seguinte, olha, existe a possibilidade de amortização, por exemplo? Se eu antecipar as parcelas, eu consigo eliminar os juros? E aí, se você tem essa possibilidade, beleza. Qual que é o seu foco nesse momento? Eu vou fazer de tudo, e tudo que eu tiver aqui de sobra, tudo que eu tiver aqui, eu vou jogar para essa dívida, porque quanto mais eu antecipar, menos juros eu vou pagar e vou conseguir antecipar e eliminar essa dívida mais rápido do que o previsto. Essa é a dica para quem tem dívida em dia. Agora, a dívida que está em atraso é a mais delicada, que muita gente comete o maior erro, e aí eu vou responder a sua pergunta, Eduardo. Dívida que está em atraso, geralmente, se for uma dívida relacionada a qualquer instituição financeira, qualquer loja, qualquer coisa, essa dívida já levou o seu nome para o SPC Serasa, né? Então você já meio que, o termo que a gente usa aqui no Brasil é sujar o nome, né? Mas em outros países não usa esse termo. É só aqui no Brasil que a gente tem essa imagem muito pejorativa. E, na verdade, o SPC é um serviço de proteção ao crédito. Então, é basicamente o próprio mercado, o próprio Banco Central falando assim, olha, você cometeu um erro e você não está preparado para ter crédito. Então, eu vou te proteger do crédito, e aí esse proteger do crédito é realmente sujar o seu nome, eu vou deixar o seu nome sujo no mercado, para você não pegar mais crédito, até você resolver sua situação. É basicamente isso. Mas as pessoas têm uma imagem muito, nossa, meu nome sujo é porque aí eu não tenho honra, porque eu não sou ninguém. Se eu tiver meu nome sujo... Gente, é importante você identificar a fase, o momento que você está. O erro você já cometeu. Desculpa o termo, mas a cagada já foi feita. Então, a partir desse momento, analisa qual é a melhor opção para eu conseguir quitar essa dívida que está em atraso. Qual seria a forma certa de você quitar uma dívida que está em atraso? Essa dívida já sujou o seu nome, como a gente já falou, certo? Então não tem por que se desesperar mais. Não precisa ficar desesperado para quitar essa dívida. O que você vai fazer? Você vai separar um orçamento que você tem, né? E vai começar a juntar todos os meses o orçamento, de acordo com o orçamento que você tem. E, primeira coisa, saiba qual o valor original dessa dívida. Aí que está o erro, porque quando você tem uma dívida ali de R$3.000 e aí você não conseguiu pagar, aí o banco começa a fazer o que nos próximos meses? Somar juros. E é juros em cima de juros, vai ter juros em cima de juros ali.
E aí, se você começa a olhar aquele número, você começa a ficar desesperado, né? Porque a dívida de 3 mil, de repente, o período de 6 meses já dobrou, já triplicou de tamanho, e você tem, nossa, em pouco tempo eu já estou devendo 10 mil reais, meu Deus do céu. Aí você se apavora, aí o banco vem com uma negociação para você parcelada, e aí você abraça aquela negociação parcelada achando que está resolvendo uma dívida que está em atraso, mas você está aumentando o tamanho da sua dívida. Então a dica é, dívida que está em atraso não se parcela. Dívida que está em atraso se resolve à vista. Quando você tem a opção lá de, nossa, mas 3 mil eu não tenho condição de pagar. Agora o juros está dando ali 10 mil reais. Piorou, não tenho condição de pagar à vista. Aí o banco chega e te oferece, olha, se você parcelar aqui, eu vou te dar a opção de você fazer aqui parcelas de 300 reais por mês aqui, só que eu vou jogar a perder de vista. Aí você fala assim, nossa, mas 300 reais eu dou conta de pagar. Aí você vai lá e faz a negociação, você caiu, infelizmente, numa armadilha financeira. O mito é você achar que está resolvendo uma dívida que está em atraso, parcelando essa dívida. Dívida que está em atraso se resolve à vista. Como que é a forma certa? Você tinha a disponibilidade de 300 reais por mês para resolver com o banco, parcelando em um monte de vezes, você vai saber o valor original. Então, é 10 mil reais que está lá no banco? Não importa. Qual que é o valor original da sua dívida? E todo banco e toda instituição é obrigada a te fornecer essa informação. Qual que é o valor original da dívida? Então, se é 3 mil reais, eu vou juntar os 3 mil reais. Então, em 10 meses, eu tenho o valor original da minha dívida e eu posso entrar em contato com essa instituição e falar, olha, eu tenho o valor aqui da dívida e eu quero fazer uma negociação. Dívida que está em atraso é um produto e produto também precisa ser negociado. Então, você pode oferecer e aí sim, em 10 parcelas você resolveu uma dívida que o banco estava te oferecendo em 70 parcelas de 300 reais por mês. Então, o mito é exatamente esse, Eduardo, as pessoas caírem nessa cilada, nessa armadilha de tentar resolver uma dívida que está em atraso parcelando, e aí aumenta o tamanho da dívida. O medo do nome sujo, né? Exatamente. Medo, terror. É um medo absurdo, é uma questão muito também cultural, né? Porque geralmente os mais antigos sempre falam isso. Não, porque o homem pode não ter nada, mas tem que ter o nome limpo. E eu concordo, tem que ter o nome limpo, mas você precisa também parar de se cobrar tanto e entender que você não é perfeito, que às vezes a cilada você já caiu, o problema você já entrou dentro do problema, agora é a hora de colocar a cabeça no lugar e falar assim, ó, deixa eu resolver de forma racional e não de forma emocional. Todas as vezes que a gente toma uma decisão financeira de forma emocional, você está quebrando a cara. Uhum. E financeiro não pode estar envolvendo o emocional. É claro, eu tenho um sonho, mas eu vou realizar esse sonho que é emocional de forma racional. Entendeu? Então, todas as vezes que a gente coloca o racional no financeiro, dá certo. E é assim que a gente tem que fazer. Isso aí, quebrando mitos hoje. Jefferson, isso aí, obrigada, viu? E para a gente finalizar, encaminhar para nossa reta final ali, eu quero saber um conselho que você daria para quem está iniciando o negócio. Conselho para quem está iniciando um negócio? Bom, vamos lá. Eu acho que pelo momento que eu estou passando hoje e pela maturidade que eu tenho hoje em relação ao meu eu do passado, eu poderia compartilhar aquilo que eu estou mais vivendo também, que é o seguinte: se permita viver e cultivar amizades novas, se permita sair do seu ambiente social que você está acostumado há tanto tempo, se permita a ser inserido em ambientes que vão te deixar desconfortável, porque é no desconforto que está o crescimento, é no desconforto que está aquela garra realmente que vai ser trazida de dentro para fora de você, e é onde você vai conseguir crescer, expandir. Então, se você chegou num ambiente, você, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, se você está vivendo uma realidade hoje onde você atingiu o seu máximo, onde a sua vida já está há muito tempo da mesma forma, isso é um sinal de que você está nessa zona de segurança, nessa zona de conforto, e que é a hora de você tomar uma atitude e de se colocar em uma posição desconfortável para poder crescer ainda mais. Se você não está hoje no lugar que você gostaria de estar, se você não atingiu ainda o lugar desejado seu, significa que você está num ambiente que está muito cômodo. E no comodismo não há crescimento. O crescimento ele está realmente no desconforto.
Então, se permita se colocar em situações, mas eu não gosto de falar com ninguém. Tem pessoas que é assim, eu sou meio antissocial, eu sou mais quieta, eu sou mais tímida. Mesmo assim, você não vai conseguir crescer sem relacionamento, sem contato com pessoas. Então, é aí que está o desafio para você. Então, é exatamente esse desafio, é para aí que você tem que caminhar. Jefferson, mas eu não gosto de participar de eventos, de palestras, de treinamento, eu não gosto de estar envolvido. Exatamente aí que está o crescimento. É aí que você tem que se permitir, falar assim, não, eu dou conta, eu vou fazer, e aí se permita. E aí é uma atitude que você toma que te dá uma oportunidade para uma outra coisa, que te leva para outro negócio, que faz você expandir, que faz você crescer. Então a dica, Eduardo, seria exatamente essa, assim, sabe, se permitir mais, se colocar numa posição de desconforto, porque é no desconforto que está o crescimento. Legal. E eu quero fazer uma outra pergunta, depois o nosso editor ajeita isso daqui, da finalização. Pois o Kaique dá um jeito. Dá um jeito. Mas, Jefferson, quais são as novas ambições? O que você pensa do futuro para o negócio? Você tinha comentado brevemente que se hoje encerrasse esse projeto, você já ia estar satisfeito, né? E exatamente. Quais são os novos planos, assim? O que você pensa hoje do futuro? Olha, é interessante também, toda pergunta que você faz é muito interessante, parabéns pela pergunta, viu, Eduarda? Obrigada. Mas assim, eu identifiquei, isso que eu acabei de compartilhar, eu identifiquei há um tempo. Então, nesse ano de 2023, eu identifiquei que eu estava nessa zona de conforto, nessa zona, sabe, tudo tá acontecendo da mesma forma. Então, nesse ambiente, eu vejo que não há crescimento. Eu atingi um nível ali que, beleza, se eu quiser focar, se eu quiser trabalhar ainda mais, vai embora. Só que eu quero me colocar em ambiente diferente nesse sentido, assim, começar projetos novos, começar a trabalhar com um público um pouco mais diferente, que é o que eu falei para você. Nesse público que eu tenho hoje, eu não consigo focar tanto no conhecimento mais avançado, mas o meu desejo é compartilhar um conhecimento um pouco mais técnico, um pouco mais avançado, principalmente relacionado a questão financeira, educação financeira, investimentos e tal. Então eu tenho um outro canal, que é o Gé Finanças, que está parado, né? Eu tenho alguns vídeos ali, mas ele está parado, e esse canal é o meu projeto futuro, assim, eu pretendo dar sequência nele, trabalhando muito esse lado financeiro, atraindo um público diferente, algumas pessoas que já me acompanham vão continuar acompanhando, porém, eu quero atingir um público diferente, um público novo, e quero cada vez mais disseminar o conhecimento da parte financeira, e mais essa questão comportamental mesmo, sabe? O meu desejo é trabalhar a questão comportamental financeira. Por que as pessoas tomam decisões tão equivocadas? Por que as pessoas tomam decisões tão precipitadas? E aí a gente vai entender que tudo está relacionado à forma com que os outros te veem, né? A forma com que você quer ser aceito, e aí toma decisões totalmente fora do contexto da sua realidade. Então, o meu projeto futuro é exatamente esse, é trabalhar nesse outro canal, mas assim, o canal ele é só um braço do que eu quero realmente produzir. Então, hoje eu já faço eventos, treinamentos, palestras relacionados a esse tema, então o canal ele vai ser um braço que vai fortalecer, onde eu vou dar foco também, né, e focar mais nessa questão. Eu quero compartilhar conhecimento em relação à educação financeira para o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu sei que hoje tem muita gente que já faz esse trabalho com excelência, mas cada um tem a sua identidade própria, né? Então tem algumas pessoas que vão preferir ter o conhecimento comigo, né? Vão se identificar mais com o meu jeito de pensar, porque eu penso de uma forma um pouco mais simples, eu identifico que a nossa vida é um pouco mais simples do que muita gente acha que né? Que para tudo a gente precisa, nossa, tudo é muito dinheiro, tudo é muito... E na verdade não, as coisas são um pouco mais simples do que a maioria das pessoas imaginam. E eu quero compartilhar esse conhecimento da minha forma, do meu jeito, e esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo futuro. Legal. Muito ansiosa para essa nova fase. Acho que vai ser muito, muito bom para todas as pessoas que te acompanham, né? E crescendo junto com você, porque também nem todo mundo tá naquele patamar lá inicial, né? Então, novos caminhos aí vão ser bem interessantes, nova forma de pensar, enfim. Jefferson, obrigada, viu? Muito, muito prazer te conhecer. Acredito que a gente conseguiu trazer muito conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo agora ou nos ouvindo também. E é isso. Muito obrigada. Obrigado a você, viu, Eduardo? Prazer enorme conhecer você, que foi apresentado através do Kaique.
E estou muito feliz aí por toda a equipe, o trabalho de vocês também é incrível, já entrei no site lá. Eu fico feliz de poder participar e poder contribuir com esse canal aqui também. Espero que em breve também a gente possa gravar junto, depois do meu podcast, e que a gente possa compartilhar cada vez mais conhecimento também, tá? Eu tenho também o desejo de conhecer vocês pessoalmente, participar, ver o projeto de vocês ali mais de perto, mas eu fiquei muito honrado em poder compartilhar aqui com vocês um conhecimento no canal de vocês também. Muito conhecimento, muito obrigada de verdade. Vai acrescentar muito aqui para os nossos inscritos, nossos seguidores também. Obrigada de verdade. Show, fico muito feliz. Obrigado você. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. Também se inscreva no canal e nos siga em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os assuntos relacionados a empreendedorismo. E me conta, quem você gostaria de ver aqui no Decolada? Escreva aqui nos comentários para os próximos episódios. Obrigada, até mais!